Coloque uma folha de papel vegetal em cima do motivo a ser copiado. Com o lápis HB, copie todo o contorno do motivo todo o detalhe que pode te auxiliar na hora da pintura. Miolo, flor, cabo, folhas. Não é necessário marcar sombras e luzes, somente o contorno. Estamos utilizando o lápis HB somente para marcar o contorno. Faça alguma virada de folha, dobra. Tudo aquilo que pode te auxiliar na hora da pintura. Verifique se não esqueceu algum detalhe. Viramos a folha de papel vegetal do avesso. Coloquei uma folha de papel sulfite para melhor visualizar o que vamos fazer. Do lado avesso e com o lápis 6B, vamos contornar todo o motivo novamente, só que dessa vez pressionando um pouquinho mais. Este lápis 6B funciona como um carbono. Contorne novamente do lado avesso todo o motivo que você fez, só que desta vez utilizando o lápis 6B, é um lápis próprio para desenho. Este lápis é bem macio. Faça todo o contorno do motivo. Estamos prontos para passar o risco para a tela. Pegue a sua tela e uma lixa 180 e vai passar em toda a tela, lixar toda a tela, para facilitar a pintura e ao mesmo tempo não desgastar o pincel na tela. Lixe toda a tela. Ela vai ficar lisinha, vai tirar toda aquela aspereza dela. Tire o pó. Agora nós vamos passar o risco para a tela. Com o lápis 6B virado para a tela, você vai colocar o papel vegetal por cima e o lápis HB pressionar novamente todo o contorno do motivo.
Novamente vamos contornar todo o motivo, transferindo assim o risco para a tela. Todo o contorno. Estamos utilizando agora o lápis HB. Pressionando um pouquinho para poder passar esse risco para a tela. De vez em quando dá uma olhadinha para ver se realmente o risco está sendo transferido. Cuidado para não tirar o papel do lugar. Faça todo o contorno. O papel vegetal está sendo utilizado como se fosse um carbono. Todo o contorno. Dá uma olhadinha para ver se está sendo transferido, não esquecendo nenhum detalhe. Isso é bom, o papel vegetal é ótimo para não sujar o seu trabalho. Então todo o risco que você fizer, todo motivo, você faz no papel vegetal. Apagar tudo. Quando você transfere para a tela, o seu trabalho fica limpo. Esse sistema é perfeito principalmente para retratos. Verifique se não esqueceu nenhum detalhe. E pronto. Estamos prontinhos para começar a pintar a tela. Pinte todo o fundo, misturando alizarim crimson e um pouquinho do sépia. Sempre misturando delicadamente na tela, com pinceladas cruzadas. Não esqueça de utilizar a misturinha, que vai facilitar o seu trabalho, fazendo com que o pincel deslize na tela. Pinceladas sempre cruzadas. Não precisa ter pressa, a tinta óleo não seca rapidamente. Então você tem muito tempo para fazer, para preencher seu trabalho. Faça o contorno do motivo para não ter problema de borrar, bem devagarzinho, que assim você não ultrapassa esse limite. E para fora você continua com as pinceladas cruzadas.
Sempre umedecendo a ponta do pincel na misturinha, espalhando a tinta suavemente sobre a tela. Estamos utilizando o alizarin Crimson permanente da Winsor & Newton e a cor sépia da cor Fix. Continue contornando o motivo. Isso vai facilitar o seu trabalho e ao mesmo tempo não permite que você suje o seu trabalho também. Então faça o contorno e do contorno para fora você vai utilizar as pinceladas cruzadas. Delicadamente. Intercalando as duas cores, alizarin Crimson e o sépia. Continue com pinceladas cruzadas. Não se preocupe que está ficando a marca do pincel. Continue fazendo todo o contorno do motivo. E preenchendo do lado de fora. Delicadamente. Sempre umedecendo a pontinha do pincel na misturinha. Estou utilizando o pincel número 10 de cerdas macias e chata. Pinceladas sempre cruzadas. Sempre contornando o motivo antes de você pintar o fundo. Para você não se perder e deixar um trabalhinho mais limpo. Estamos misturando a cor sépia com alizarin Crimson, pinceladas cruzadas. Aqui a parte de baixo nós vamos fazer um pouquinho mais escuro. Deixa eu misturar um pouquinho. Pode ir devagar, tenha bastante calma, bastante paciência. Pinceladas cruzadas. Você vai fazer a mistura das tintas diretamente na tela.
Tenha bastante paciência, bastante calma. Não precisa ter pressa. Todo o fundo estou fazendo com o pincel número 10. De cerdas macias. Preencha todo o fundo cuidadosamente. Não precisa ter pressa. É um trabalho gostoso de fazer. Continuamos do outro lado da tela com o mesmo procedimento. Faça todo o contorno. E depois preencha com pinceladas cruzadas para fora. Não precisa ter pressa, pode ir devagarzinho. Sempre umedecendo a pontinha do pincel na misturinha. Pinceladas cruzadas, preencha todo o fundo. Não precisa ter pressa. É gostoso utilizar o pincel na tela. Quando você sentir que o pincel não está deslizando, é que está faltando um pouquinho de óleo de linhaça. Do alizarin crimson da Winsor & Newton, é a cor número 1, com um pouquinho do sépia. Então tá dando esse mesclado claro e escuro. Pinceladas cruzadas, todo o fundo. Faça todo o contorno. Do motivo. E para fora preencha com pinceladas cruzadas. Estamos fazendo todo o fundo da tela primeiramente. Pincel número 10, macio.
com pinceladas cruzadas e você vai preencher todo o fundo. Pode ir com calma, tranquila, não precisa ter pressa. A tinta óleo demora bem para secar, demora muito. Então pode tranquilamente trabalhar todo o fundo, sem pressa. Todo o contorno aqui do meio também. Pode ir com calma preenchendo todo o trabalho. Não precisa apertar o pincel, é só a pontinha que você trabalha. Trabalhando só a pontinha do pincel, com pinceladas cruzadas. Estamos preenchendo todo o fundo. Delicadamente. Limpa bem o seu pincel na água rasa, para tirar todo o fundo, resíduo da tinta do fundo. E vamos começar a pintar a folha. Umedeça novamente a ponta do pincel na misturinha. Vamos utilizar o verde Vessi, principalmente no contorno do copo de leite. Estamos utilizando verde Vessi com um pouquinho do sépia para poder ficar um pouquinho escuro. É como se fosse uma sombra. Preencha todo o fundo. Aqui nós estamos puxando bem o pincel, é diferente da pincelada do fundo. Estamos preenchendo toda a folha. Utilizando o verde Vessi da Corfix, usando também o pincel número 10, cerdas macias, é o mesmo do fundo. O verde Vessi é uma cor que cobre muito bem, pode fazer com calma.
procure fazer o mais próximo no sentido da folha. Então puxando para não ficar a marca do pincel. Somente a ponta. Então preencha da maneira que você desejar, mas no final tem que ficar no sentido da folha, sentido do comprimento. Vou colocar um pouquinho de verde folha aqui no cantinho, para dar um pouquinho de luz. E na parte de fora da folha. Faça todo o contorno do mesmo jeito. Sempre limpando o pincel no paninho macio. Não precisa ter pressa. Estou pegando a tinta somente na pontinha do pincel e espalhando ela delicadamente na tela, no sentido do comprimento da folha. Vamos fazer agora a viradinha da folha. Então a parte de baixo vai com o verde VC, que é mais escuro. Por enquanto estamos só preenchendo a folha. Eu viro o pincel delicadamente para fazer o contorninho, a viradinha. Pode ir com calma. E a pontinha com verde inglês claro. Novamente vamos entrar uma cor na outra, dando um degradê, sempre limpando o pincel. Se borra um pouquinho, não se preocupe, você consegue limpar molhando no óleo de linhaça, limpando o pincel no tecidinho e limpando o motivo. Continue preenchendo toda a folha. Estamos utilizando o pincel número 10 macio, o mesmo que foi utilizado no fundo. Sempre limpando o pincel no paninho.
Preencha todo o fundo no sentido da folha, para você começar depois a dar o efeito de luz e as nervuras da folha. Vamos começar agora a dar o efeito da luz da folha. Vamos marcar o meio da folha. Com uma tinta branca de titânio, você vai dar um pouquinho de luz na pontinha da folha, puxando sempre para fora, do meio da folha para fora. Limpa bem o pincel na água rasa, enxuga no paninho e com o pincel seco você faz o lado de dentro, puxando do meio para a ponta. Limpa novamente o pincel na água rasa. Agora vamos fazer a parte de cima da folha. Estou puxando para o meio da folha. Continuo com o pincel número 10, dá viradinha para dentro. Coloquei um pouquinho de branco de titânio, que como o fundo está molhado, a gente consegue trabalhar melhor. Sempre limpando o pincel, enxugando bem no tecidinho. Faça a viradinha da folha. Com branco de titânio. Do outro lado da folha também só um pouquinho de branco, só na parte de cima, para dar um pouquinho de luz. Não tenha pressa. Esse
Agora vamos fazer a parte de baixo da folha. Contornamos novamente o copo de leite com verde VC. E utilizando o mesmo com um pouquinho do sépia, vamos preencher todo o fundo da folha. Não precisa ter pressa. Continuamos com o pincel número 10 macio e sempre umedecendo na misturinha. Preencha todo o fundo. É uma pincelada bem lisa, bem puxada. Preencha todo o fundo da folha. Estamos misturando o verde VC com um pouquinho do sépia. Aproveite também para fazer o cabinho dessa folha, preencher. Estou usando o mesmo pincel que eu pintei o fundo. Vamos usar agora o verde inglês claro. Faça todo o contorno e preencha a parte de dentro. Sempre umedecendo na misturinha. Não precisa ter pressa, pode ir devagar. Sempre com calma para não borrar o seu trabalho.
lixa toda a folha para poder dar o efeito de luz novamente. Acentue um pouquinho mais com a cor sépia a parte escura do cabinho, como se fosse uma sombra. Isso na parte de baixo da folha. Limpa bem o seu pincel na água rasa. Vamos colocar um pouquinho de verde inglês com branco. Só um pouquinho do cabinho. Um pouquinho de luz. Torne a limpar o pincel novamente, sempre limpando o pincel. Vá colocando a tinta aos pouquinhos, até atingir o efeito desejado. É o branco de titânio com um pouquinho do verde inglês. Agora nós vamos marcar a divisão do meio da folha. E vamos colocar a luz. Branco de titânio, o mesmo pincel número 10, puxando delicadamente, só com a pontinha do pincel. Puxando de fora para o meio da folha. Agora do outro lado, faça o mesmo processo. Da pontinha, vire o pincel, procure não parar no meio do caminho. Assim, veio até aqui, parou e continua, senão vai ficar a marca do pincel. Então, limpamos o pincel, puxamos da ponta de fora até o meio, sem parar. A folha fica sem marca. Sempre limpando o pincel. Enxugando bem no tecidinho de algodão. Nós temos uma viradinha de folha aqui. Sempre limpando o pincel. Agora nós vamos fazer o cabinho do copo de leite.
O cabinho utilizaremos o verde vestido também. Misturando com um pouquinho da cor número 2 da Winsor & Newton, terra de siena queimada. Puxando também no sentido do comprimento. Limpa bem o pincel e puxa essa tinta espalhando ela muito bem. Não tenha pressa. Bem devagarzinho. Delicadamente. Vou pegar um pouquinho de verde inglês claro, colocar na outra parte para dar um pouquinho de luz. Estique bem a tinta. Limpando sempre o pincel. Com o branco de titânio deu um pouquinho mais de luz. E entre uma cor na outra, limpando o pincel, enxugando bem no tecido. Não precisa ter pressa. Sempre enxugando o pincel no tecidinho. Continuamos no pincel número 10, macio, o mesmo que fizemos o fundo, a folha e agora o cabinho.
Agora vamos ao momento tão desejado. Vamos pintar o nosso copo de leite. Vou usar um pouquinho. Vamos começar pelo cálice, usando um pouquinho do verde inglês e um pouquinho da cor número 2 da Winsor & Newton. Vamos separar. Bem devagar, não precisa ter pressa. Estamos somente marcando, tá? A cor número 2 da Winsor & Newton, terra de siena queimada e o verde inglês nacional da Corfix. Sempre umedecendo a pontinha do pincel. Continuamos com o mesmo pincel. Puxe suavemente, não precisa ter pressa. Nós não usamos o branco ainda. Por enquanto só estamos marcando a sombrinha. Sempre limpando o pincel. Limpa novamente o pincel muito bem na água rasa. Enxuga no paninho e vamos usar o branco de titânio. Sempre enxugando o pincel no tecidinho de algodão. Delicadamente, continuamos com o mesmo pincel número 10. Limpa bem o pincel, enxugando no tecido. Agora nós vamos passar para a parte de cima. Eu vou usar um pouquinho o pincel número 2, também de cerdas macias. Com o verde inglês e a cor número 2, nós vamos fazer a sombrinha aqui do meio do copo de leite.
Não precisa ter pressa, sempre devagarzinho. Sempre esfumaçando. Limpe o pincel no tecidinho. Espalhe o máximo que puder. Puxa bem, esticando bem a tinta. Molhando sempre a pontinha do tecido do pincel no olhinho de linhaça e enxugando no tecido. Puxa bem. Bem esticadinho. Para tirar a marca do lápis, caso ficou muito acentuado, umedeça o seu pincel na água rasa, limpa no tecidinho, passe no risco que some a marca do lápis. Usar agora a tinta branca, sempre limpando o pincel número 10 na água rasa, enxugando no tecidinho. Para passar a tinta, umedeça a pontinha do pincel na misturinha. Pegue um pouco de tinta e espalhe sobre a pintura. Sempre esticando a tinta. Caso o pincel não deslize, umedeça ele um pouquinho mais na misturinha.
sempre esticando a tinta, não precisa ter pressa. Estou fazendo no sentido do copo de leite. Cuidado com os contornos, vá bem devagarzinho, para poder não fazer mancha, não manchar, não borrar nem nada. Não precisa ter pressa. Sempre puxando bem. Limpa bem o pincel. Vou usar o pincel número 2 no biquinho do copo de leite. Então são pouquinhas coisas, poucos detalhes que a gente utiliza outro pincel. A maioria é o pincel número 10. Novamente vou usar o pincel número 10 para sombrear. Vamos fazer agora o miolinho. Colocar um pouquinho de vermelho chinês embaixo, com o pincel número 2. Como eu falei, não precisa ter pressa. Continuamos com o pincel número 2. Vamos pegar um amarelo e puxar um pouquinho. Não precisa ter pressa.
sempre limpando o pincel. Com o branco de titânio faço o acabamento, sempre devagarinho. É bem facinho, bem simples de fazer. Só copiar o risco direitinho. E reservar um tempinho só para você fazer. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro trabalho. Que aproveitem bastante. E desse copo de leite vocês podem montar um arranjo.
estou acentuando um pouquinho mais de sombra com verde inglês. Bom, realmente espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem o nosso motivo, a nossa ideia, e boa sorte para vocês. Como esse é o número 2, estou acentuando um pouquinho só a sombra.